quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Podeis assentar. Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele tinha começado a tratar dessa questão que havia na igreja de Corinto. E ele começa falando a respeito de alguns problemas, algumas contendas que haviam na igreja de Corinto. Claro que quando a gente fala de Corinto, a gente precisa levar em consideração que para a época já era uma cidade um pouco grande e era uma cidade em que o pensamento da filosofia grega já despontava há alguns séculos, portanto havia uma forte influência na filosofia grega. É exatamente por isso que Paulo vai ser por alguns confundido como se fosse mais uma filosofia humana. E sendo assim, nada melhor do que esclarecer o que é que realmente se tratava a pregação. Então ele começa dizendo no capítulo 2, versículo 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Então, o que Paulo está dizendo para os irmãos? Olha, quando eu fui anunciar para vocês a palavra de Deus, aquilo que Deus havia me mostrado, eu não cheguei com retórica, oratória ou sofisma. Ou seja, a questão de Paulo não era persuadir os homens a uma ideia, não era persuadir os homens a uma filosofia. A ideia era persuadir os homens a uma pessoa, a Jesus, através da fé. Então olha, Paulo diz assim: eu não usei artimanhas humanas. Por que a cristandade hoje padece tanto no mundo inteiro? Porque em todas as épocas sempre surgiram cristãos que queriam dar uma mãozinha para Deus. Eu acho que isso aqui é melhor. E aí eu arrumo uma maneira melhor de se trabalhar o Evangelho, melhor do que a maneira que Cristo ensinou. Ou, pior ainda, uma doutrina melhor do que a de Jesus. Os homens começam a decidir o que é do Evangelho que fica e o que é do Evangelho que não fica. Por quê? Porque atrapalha das pessoas virem e estarem na igreja, no corpo de Cristo. Então, aquilo que atrapalha, descarta. Aquilo que ajuda, mantém. E aquilo que ajuda, mas não é cristianismo, traz para cá e mantém também. Então, aos poucos, a igreja, o cristianismo, a fé cristã, ela foi sendo moldada. O problema é que foram moldes humanos. E assim, as pessoas se assustam quando encontram igrejas simples, sérias e obedientes ao Evangelho. Muita gente acha que isso é um estado de igreja em extinção. Mas sempre existiu e sempre existirá. Sempre haverão pessoas que realmente acreditam na palavra. Então, ele diz: eu não usei sublimidade de palavras, ou seja, eu não usei boa oratória, que era muito bem utilizada pelos sofistas. Quem eram os sofistas? Eram pessoas que estudavam muito as línguas, eles estudavam muito bem a linguagem.
E aí eles procuravam a melhor maneira de comunicar as suas ideias, mesmo que fossem ideias falsas. E eles procuravam comunicar da maneira mais convincente possível. Então, quando você vê alguém por aí falando de um sofisma, alguém está usando esse sofisma, geralmente os políticos que sabem muito bem o que é isso, eles se acusam uns aos outros de serem sofistas. Na verdade, muitos deles são. Então, eles não são pessoas que amam de verdade a sabedoria, que amam de verdade o conhecimento. Então, eles partem para a questão do convencimento. Vamos convencer as pessoas. Se convencer, beleza, está ótimo. Então, o que interessa não é se é verdade ou não, é se convence o máximo de pessoas possível. E assim muitas igrejas têm sobrevivido à base do convencimento das multidões. Afinal, o que vale é o pragmatismo, é a praxis, é a coisa que funciona na prática. Isso é o que vale. O que vale é o que funciona. Atualmente, a igreja tem perguntado não se é verdade, se é certo ou se é bíblico. Eles têm perguntado se funciona, se atrai pessoas e se mantém pessoas. E eu nunca mais esqueci a pregação que houve aqui em Cajazeiras de um cantor evangélico que é bem famoso aqui no Nordeste, que ele cantou e ele poderia ter ficado só na música, teria sido uma maravilha a apresentação dele, mas ele tentou pregar. E aí o que é que acontece quando alguém que não crê, que não obedece a palavra, vai pregar? Então, por exemplo, ele começou a pregar que existem muitos ministros do Evangelho que estão impedindo das pessoas entrarem no céu. Palavras dele. E eu, opa, o negócio está melhorando. O cara está falando de ministro que não está cumprindo seu papel. Vamos lá, vamos para frente. Aí ele continuou: estão impedindo das almas entrarem no céu, porque as almas chegam na igreja e eles dizem que as almas têm que mudar de vida. Eles dizem, não pode isso, não pode aquilo, tem que deixar isso, tem que mudar aquilo outro. E aí a alma acaba indo embora, não fica na igreja. Estão impedindo de entrar no céu. Só se o céu for a igreja da terra. Porque como é possível virmos para cá e permanecermos como estamos? Tem até aquele ditado popular, bem popular mesmo: venha como estáis. Mas é vir como está e, lógico, não permaneça como está, pelo amor de Deus. Venha da maneira que estiver. Não espere mudar primeiro para depois vir. Mas quando vier, deixe Jesus mudar a sua vida. Deixe Jesus mudar a sua história. E assim, utilizam-se de sofismas, aquilo que funciona, aquilo que é bem aceito, e assim arrastam multidões para a condenação eterna. E quando dizem, estão impedindo as pessoas entrarem no céu, na verdade, ele deveria ter dito a verdade: estão impedindo das pessoas entrarem na igreja para darem dízimos. Ele deveria ter dito isso. Porque ele não estava interessado em almas para ele para o céu, ele estava interessado em dizimistas, em ofertantes, em campanheiros. Não é companheiros, não, é campanheiros. Gente que participa de campanha. Você sabe lá fora como são as campanhas: dinheiro, envelope, dinheiro. Cartão de crédito. Uma maravilha, hoje está tudo mais fácil. Ele diz no versículo 2, sim, a última palavra do versículo 1. Não foi com sublimidade de palavras e nem de sabedoria. Ou seja, além de não utilizar de oratória, ele não usou de retórica,
que é a retórica e a arte de argumentar para convencer, independentemente de que a preposição ou a proposição seja verdadeira ou falsa. Isso é um problema. Enquanto a igreja deveria unicamente falar a verdade, só, não precisa mais do que isso. A verdade por si só, para quem a deseja, é convincente. A gente não precisa de mais nada. Ah, mas é porque a verdade não é muito atraente. Descobriu o fogo. Ora, Jesus disse isso. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus disse isso. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Jesus disse isso. Jesus disse que a verdade não é atraente ao mundo. Então, não há por que estranharmos quando o mundo rejeita a verdade do Evangelho. Versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, a única coisa que ele se propôs a ensinar, para que aqueles irmãos soubessem, para que aqueles irmãos aprendessem, foi a respeito da salvação que vem através somente de Jesus Cristo. Nada mais. Nada mais. Ele não tinha outro objetivo. Só a salvação. Só a salvação. E ainda hoje o pessoal se pergunta por que a igreja não prestou papéis, não se prestou a papéis decisivos na sociedade ao longo da história, pregando contra escravidão. Não precisa pregar contra a escravidão. Quando você diz, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, que foi o que Jesus ensinou, você já disse tudo. Você quer ser escravo? Não, então não pode escravizar ninguém. Você já disse tudo. Versículo 3: eu estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor. Olha, meu Paulo, um apóstolo, e ele passou por momentos difíceis, momentos de fraqueza, de medo, de pavor, situações complicadas. Que Paulo passou por muita coisa. Paulo apanhou, ele foi preso, ele foi torturado, ele passou fome, frio, teve tempo que não tinha uma roupa decente para vestir, foi apedrejado, sofreu um acidente de navio, passou por todo tipo de situação para se manter anunciando o Evangelho no mundo inteiro. E quando ele chega em Corinto, ele chegou num momento que não era lá um dos melhores momentos da sua vida, mas ele fez o trabalho, mesmo que o básico do básico, mas ele fez o que era necessário. Versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Glória a Jesus. Então, a questão de Paulo, ao chegar em Corinto para anunciar a palavra de Deus, ele não foi para o vale tudo para tentar convencer as pessoas, não. Foi demonstração de Espírito. O Espírito aqui está com E maiúsculo, e poder. Ou seja, ele foi demonstrar na prática aquilo que ele estava falando. Ele foi demonstrar que ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio do poder de Deus. Então, o que foi que Paulo fez? Paulo orou. Paulo clamou a Deus pela cura dos enfermos e eles foram curados. Paulo expulsou demônios em nome de Jesus. Foi demonstração visível do poder de Deus. E o principal, que a gente sabe que o fruto do Espírito, ele está intimamente ligado a uma série de virtudes. Paulo demonstrou ter o Espírito Santo através de uma vida de santidade.
uma vida de exemplo, uma vida de modelo. Então, ele diz no versículo 4 que ele não chegou só tentando convencer as pessoas com blá blá blá. Ele viveu diante das pessoas e ele demonstrou que o poder de Deus é algo real. Então, a igreja entende agora porque que nos últimos domingos a gente tem trazido à tona esse assunto da oração. É porque a igreja deve realmente ser espiritual. A igreja deve realmente estar em oração, que é para Deus operar de verdade, que é para não ser aquele emocionalismo midiático. O camarada chega na igreja lotada, 5, 10 mil pessoas, está ali todo mundo gritando, todo mundo eufórico, e aí o cara determina lá na frente que uma dor desapareça. Aquelas pessoas que tinham problemas psicossomáticos, que houve a somatização de problemas emocionais que geraram sintomas físicos, e ali a pessoa se liberta, né? Gritando, louvando a Deus, orando, chorando. E aí no que a pessoa, como se diz, desabafa, as dores desaparecem. E aí a pessoa vai lá para frente proclamar que ficou curado de uma determinada doença. Enquanto vários outros, claro que não são todos os casos, existem casos de curas reais, de pessoas que creram verdadeiramente, e que Deus operou verdadeiramente, mas muitos casos de pessoas que foram declaradas curadas no altar e que depois, quando houve um acompanhamento, as pessoas não estavam curadas. As pessoas continuaram doentes. Algumas chegaram a morrer. Gente que foi declarada curada de câncer, depois foi feito um acompanhamento, uma investigação e a pessoa morreu. A cura de fato não aconteceu. Mas peraí, mas não tinha sido declarado curado? Foi que houve um lapsozinho, né? Então, há necessidade de uma ação real do Espírito Santo dentro da igreja. Eu estou cansado de assistir na internet testemunhos de meia tigela. Nós precisamos buscar em Deus verdadeiros milagres. E vou dizer mais uma coisa: quando o milagre é verdadeiro, o enfermo curado não passa a ser garoto propaganda. Porque é para isso que o pessoal quer proclamar curas, para atrair mais clientes para os grandes hospitais da fé. Sim, que deixaram de ser igreja há muito tempo. Estão ali para atrair e cuidar de pessoas doentes, contanto que aquelas pessoas paguem muito bem. Então, ocorreu caso com o próprio Jesus Cristo, e ele curar pessoas e dizer, mas não diga nada para ninguém. O próprio Jesus disse isso. Os discípulos, eu não vejo nenhum discípulo colocando ninguém na frente da multidão. Veja, este aqui foi curado. Não. Muitas vezes quem sai proclamando é o próprio doente. Em alguns casos foi pedido que a pessoa não dissesse nada. Para quê? Para que o homem não fosse glorificado. No caso de Jesus, porque ainda não era o momento certo de se trazer à tona todo aquele poder, toda aquela demonstração da ação do poder de Deus. Mas aí o que se tem hoje? O que se tem hoje é uma pessoa curada. Eu não sei nem como é que eu tiro um negócio desse no altar, ainda mais que estou filmando aqui. Uma mulher que estava com um problema de, acho que o nome é constipação. Acho que é o nome mais bonitinho que eu achei.
e ela colocada diante das câmeras para dar testemunho de que ela conseguiu evacuar. Só que ela não usa esses termos. A gente não sabe nem como dizer um negócio desse. Quer dizer, são propagandas, como se é por causa daquela igreja A ou B, porque a igreja A ou B é poderosa. Aquela igreja A ou B é a igreja de oração. Aqui o povo ora, viu? Aqui o povo ora, aqui o poder de Deus desce. Aquele ali não desce porque o povo não ora. Não vai para lá não, vem para cá. E aí começa aquela briga por clientela. Isso não é evangelho. Não é. Esse tipo de propaganda não é bíblica. Ele diz no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Então Paulo era uma pessoa inteligente, ele era um doutor, ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa viajada, ele conhecia muito bem a Europa, a Ásia, o norte da África. Era uma pessoa muito experiente e inteligente. Mas todo aquele conhecimento que ele já tinha adquirido, ele disse: olha, eu não queria que vocês apoiassem a fé de vocês em conhecimentos humanos, em sabedoria humana. Não, no poder de Deus. Que o Deus da palavra, ele existe, é poderoso, e você deve crer nele e, portanto, entregar a sua vida para ele. Só isso. Só isso. Versículo 6: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, quando ele fala dos perfeitos, são as pessoas que tiveram as suas vidas transformadas em Cristo, ou seja, os convertidos. Ah, não quer dizer que quem é convertido é perfeito, não tem pecado. Não, não é esse tipo de perfeito. Quando uma criança nasce, a enfermeira diz assim: ah, a criança nasceu perfeita, não quer dizer que o menino nunca vai errar na vida. Ah, isso aqui é perfeito, nasceu perfeito. Porque, referindo-se ao critério da perfeição física, ele não apresentava nenhum defeito. Portanto, ele era perfeito dentro daquele parâmetro. Então, quando se fala segundo o parâmetro da justificação pela fé em Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente está em Cristo está em estado de perfeição. Não quer dizer que deixou de ser pecador. Ele diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então agora ele toma cuidado de dizer: olha, igreja, cuidado, não é a sabedoria do mundo. Eu me converti em Cristo quando eu tinha 12 anos de idade. Eu li isso aqui, eu pregava mais ou menos o que eu vou pregar aqui hoje, mas eu não pregava com tanta convicção como eu vou pregar aqui hoje. Porque eu ainda tinha na minha cabeça que a ciência humana tinha muitas verdades e que o meu dirigente, os irmãos que pregaram para mim, por serem pessoas que não tinham estudo, eu achava que eram pessoas que eles não entendiam a ciência. E como eles não entendiam, a ciência era tratada dentro da igreja como sendo mal compreendida. E hoje eu posso dizer que a forma que é feita ciência aqui no Brasil hoje, e não só no Brasil, no mundo inteiro, porque o mau caratismo está implantado em praticamente toda a comunidade científica. Não há um compromisso com a verdade, há um compromisso com os ganhos, com os lucros. Então a ciência hoje é uma desculpa, na verdade, para que se consigam lucros. E aí o que acontece? Esses irmãos, quando falavam isso, eu achava que pela falta de conhecimento deles, a ciência estava sendo mal interpretada, mal compreendida, ou era falta de conhecimento deles mesmo, por isso que eles falavam daquela forma. E hoje eu vejo que na simplicidade deles, eles falavam pela fé no que estava escrito, crendo verdadeiramente no que está escrito. E hoje eu vejo
que o que está escrito vem a confirmar a realidade. A sabedoria humana não é apenas limitada, ela é corrompida. Ou seja, não é só falta de conhecimento da verdade, é falta de querer e de amar o conhecimento da verdade. Aí está o grande problema. Não é apenas a limitação humana, trata-se de um caso extremo de falta de honestidade. Esse é o grande problema. Isso por causa de quê? A palavra também diz: por causa da nossa natureza pecaminosa, a qual eles renegam. Eles dizem que não existe, mas nós a vemos, elas saltam aos olhos na prática. É inegável, é inexcusável. Mas eles renegam, porque se eles confirmassem, aceitassem, eles estariam assinando a sua própria sentença de descredibilização. Não se poderia mais dar crédito a essas pessoas. É como eu falei outro dia, de um professor de filosofia, que diz que não existe verdade e diz que não existe pensamento que não seja tendencioso. Ou seja, ele diz que não existe pensamento neutro. E aí eu perguntei para ele se a pessoa que criou esse pressuposto, esse pensamento, foi neutro quando criou esse pensamento. Quando disse não existe pensamento neutro, eu perguntei: essa pessoa foi neutra? Como assim? Eu quero saber se essa pessoa que criou essa frase, esse pressuposto, eu quero saber se essa pessoa foi neutra. O que é que ele responde? Ele responde o que qualquer pessoa desonesta intelectualmente responderia: não sei. Porque, na verdade, ele mentiu, ele sabe. Mas ele não ia passar por mentiroso diante de uma sala inteira de um curso de nível superior. Mas isso não fez dele verdadeiro, só fez dele um covarde, além de mentiroso. Porque se ele dissesse o cara foi neutro, então a frase é mentirosa. Porque ele disse não existe pensamento neutro. Então se o cara foi neutro, existe pensamento neutro. A frase é mentirosa. Se ele dissesse não, ele não foi neutro, a frase era mentirosa, porque o cara foi tendencioso quando criou a frase. Para onde ele corresse, ele estava mentindo. E é assim que tem funcionado a sabedoria deste mundo. E a gente não pode ser besta, porque eles querem fazer com quem não, os ignorantes são os cristãos. As pessoas que não raciocinam, que não têm pensamento crítico, são os cristãos. Mas parece que são as únicas pessoas que realmente têm um pensamento crítico na face da terra, que realmente raciocinam. Porque uns e outros têm surtos de verdade, mas no dia a dia não é assim que acontece. Aí ele diz no versículo 7: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E olha que no versículo 6 ele diz assim: não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Peraí, o que é que tem a ver sabedoria, conhecimento, com os príncipes deste mundo, os poderosos, os chefes de Estado, os líderes políticos? O que é que tem a ver? Tem tudo a ver, Paulo. Quando o Espírito Santo usou Paulo para escrever isso aqui, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Ele sabia que chegaria um momento, e isso já faz tempo, não é de agora, que
que o conhecimento e a verdade estariam sujeitos aos poderosos. Eles é quem dizem o que é verdade e o que não é. O que é que vai para os livros, o que é que é ensinado nas escolas, o que é que as crianças aprendem, o que é que os alunos universitários aprendem. Eles é que dizem: ó, isso aqui eles podem aprender, isso aqui eles não podem. Ó, mito, isso aqui vocês tiram fora. E o livro que tiver isso aqui não usa não é livro didático adequado. E assim eles vão cerceando a verdade e vão deixando as pessoas tomarem conhecimento apenas do que eles querem, do que faz parte do interesse deles. Atuei anos como professor de História, Filosofia e Sociologia. E todo dia, quando eu abria o livro dentro da sala de aula, para não falar dos momentos quando eu estava em casa tentando preparar uma aula, era uma raiva. Você abrir um livro e ver um conteúdo completamente tendencioso, e que de verdade não há nada, e que ai daquele que abrir a boca e disser que não é verdade, mesmo que eles abram a boca e digam que abortar é uma coisa normal, porque afinal o feto não é um ser humano vivo. Que absurdo. Há poucos dias, uma professora de sociologia disse em sala de aula que quem eram as bruxas na Idade Média. Ela disse: olha, as bruxas eram aquelas mulheres quando começavam a ficar velhas, porque a sociedade era muito machista, uma sociedade que não admitia mulheres com um padrão de beleza inferior ao padrão determinado pela sociedade. Então, quando ela começava a ficar velha, cheia de rugas, né, então elas eram condenadas a irem embora das suas cidades e morarem nas florestas. Elas eram expurgadas da sociedade por causa da sua velhice. Então, para comer, elas iam coletar, iam fazer alguma coisa, pegar raízes, fazer chá. E aí o pessoal diz: pronto, essas mulheres são bruxas e estão pegando raízes para fazer bruxaria. E eu quase infartando na cadeira. Meu Deus, quanta abobrinha! Eu nunca vi um pensamento tão pueril, tão infantil, tão obsoleto. Quer dizer então que nunca existiram os druidas. Quer dizer então que nunca existiu a Wicca. Quer dizer então que nunca existiu o satanismo, que na Europa se espalhou fortemente na Idade Média. Quer dizer que nunca existiu o espiritismo, o kardecismo, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, a magia negra, o voodoo. Nunca existiu, porque na verdade era um bando de velhinhas expulsas da cidade fazendo chá na floresta. Nunca existiu nada disso. Quer dizer, se essa pobre professora analfabeta, que dá aulas em uma universidade federal, ensina as pessoas a serem mais obtusas do que ela, ou ela aprendeu de alguém que é mais incompetente do que ela, ou alguém que é tão mau caráter, mas tão mau caráter, que inventou essa bobalhada, se não foi ela mesma que criou, e passou para ela, e ela, ou inocentemente, ou por falta de inteligência, ou por maldade, aceitou e toca para frente. Que decepção! Saber que eu estou pagando imposto para pagar o salário de tamanha incompetência. Que decepção! E isso é um pouquinho só. Um pouquinho. E sabe o que é pior?
Quando um aluno que pensa, abre a boca e discorda, os alienados e companhia limitada da sala ficam com o professor, com a professora, com medo da nota que vão receber. Porque afinal, a nota é mais importante do que o conhecimento e a verdade. Paulo diz: falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Ele diz uma coisa óbvia: se as pessoas do mundo, se os reis do mundo tomassem conhecimento da verdade, eles nunca teriam matado Jesus Cristo. Se eles assim fizeram, quem não tem esse conhecimento? Versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo não é perceptível através unicamente ou simplesmente pela sabedoria humana. O homem é incapaz por si só de chegar ao conhecimento da verdade, se não for Deus, se não for o Espírito de Deus, se não for a palavra de Deus que revele ao homem. O homem morre com a mente fechada e nunca chega ao conhecimento da verdade. O máximo que ele pode conseguir é ser uma boa pessoa por causa da lei natural, uma pessoa que não concorda com coisas ruins, que não gosta, que é tentado, mas que tenta fugir também, mesmo sem ter conhecimento da verdade. É o máximo que ele vai conseguir. Ele não vai conseguir ter o conhecimento pleno da verdade, não vai. Então ele vai viver por aí dizendo que se tomar leite e comer manga vai morrer envenenado, e coisas parecidas. Ele diz no versículo 10: Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. O conhecimento da verdade, o conhecimento real, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Você tem uma série de registros na sua memória. Você tem gravado o seu passado e o seu presente. Você tem gravado uma série de informações, coisas que você estudou, que você leu, que você ouviu, que você assistiu. Você tem uma série de informações. Você tem um emprego, você tem habilidades, você tem problemas para resolver. Você tem uma série de coisas, situações do dia a dia da sua família. Mas quem é, fora Deus, tirando Deus desse assunto, quem é que sabe mais dessas questões que pairam na sua mente, na sua memória, mais do que você? Bom, tirando Deus não fica ninguém, só você mesmo é que tem todo o conhecimento pleno de tudo que está se passando na sua vida. É só você que tem esse conhecimento. Além de você, só Deus. Então ele diz no versículo 11: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Você tem essa memória aí, porque há um Espírito que dá vida ao seu corpo. E aí, em você está todo esse registro de memória. Você morre, ou seja, o Espírito sai, tudo se apaga. É como puxar a tomada. Apagou. Aí ele diz: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tem muita gente por aí querendo dizer que sabe as coisas de Deus, mas se não for pelo Espírito Santo de Deus, é impossível. Não se pode saber, não há como saber. Quando a gente fala, por exemplo, do céu e do inferno, já teve gente que olhou para mim e disse: como é que você sabe? Você nunca morreu para ir lá? Eu não preciso ir lá. Existe uma Bíblia, um livro chamado Bíblia, a palavra de Deus, e aqui está tudo revelado pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou homens santos. Então eu digo o que ele revelou para os homens santos que escreveram a Bíblia. Mas se eu for falar de coisas que a Escritura não trata,
eu não terei como detalhar. Ele diz no versículo 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito do mundo, ele quer nos instigar a sermos reconhecidos como verdadeiros, independentemente de que o que nós estamos falando seja verdade ou não. O Espírito de Deus não é assim. O Espírito de Deus, ele só se contenta com a verdade. Ele não se contenta com a mentira, ainda que ela seja aceita, ainda que ela seja crida por alguém ou por muitos. Mas o Espírito de Deus não admite isso. Aí ele diz no versículo 13: as quais também falamos com palavras de sabedoria, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, Paulo está dizendo: olha pessoal, as coisas que eu estou ensinando para vocês, sobre salvação, sobre santificação, sobre vida eterna, eu não estou falando através de sabedoria e conhecimento humano. Não, eu estou falando através do que o Espírito Santo revela. E aqui nós temos uma grande dica, porque ele diz: comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Vou te dar um exemplo. Tem gente que quer interpretar a Bíblia à luz de Foucault ou a psicanálise de Freud, de Marx, no caso da teologia da libertação, à luz sei lá, Benny Hinn, Kenneth Hagin, teologia da prosperidade, ou os tratados de Ellen Gold White no Adventismo, ou o livro de Mormon, ou através de qualquer outro livro que se proponha, ou autor, ou pensador que se proponha a estudar as coisas espirituais, metafísicas. Isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo. E você que faz universidade ou pretende fazer, tome muito cuidado, porque quando as pessoas estiverem usando a interpretação desses homens para trazer uma visão da Bíblia, eles não vão dizer para vocês que estão usando esses homens. Eles apenas vão usar uma retórica que fará, entre aspas, um pouco de sentido. E você tem que ser uma pessoa espiritual suficiente para ler a palavra, compreender a palavra, de maneira que você não sofra influência dos pensamentos humanos. A teologia da libertação, por exemplo, pega Karl Marx como chave de leitura da Bíblia. Ele começa a dizer que o alvo da igreja não é um paraíso no céu, é um paraíso na terra. E portanto nós temos que lutar para que haja um mundo melhor. E temos que deixar esse negócio de Deus transcendente e olhar única e exclusivamente para o pobre. Então ele está usando Karl Marx como a lupa para ler as Escrituras. E isso não pode. A chave é Jesus Cristo, não é Karl Marx. E nós não podemos, de forma alguma, comparar as coisas materiais com as coisas espirituais. Não podemos. Nós temos que comparar as espirituais com as espirituais. Ou seja, a Bíblia com a Bíblia. Quer entender um texto bíblico? Começa a ler a Escritura e tudo que for texto que falar daquele assunto, você começa a reunir e anotar. Todos os textos que falam sobre aquele assunto. Aí você vai comparando um texto com o outro e um vai completando o outro até que você tenha um conhecimento pleno daquele assunto. Então nós temos que comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Nada de comparar as coisas espirituais com as coisas materiais. Oh meu Deus, meu dirigente dizia tanto isso. E eu passei muito tempo estudando esses homens, pensando que ia encontrar alguém mais sabido do que os analfabetos que pegaram para mim. Versículo 14. Agora você vai entender por que a gente não pode usar esses homens
como chave de leitura. Versículo 14. Ora, o homem natural, o que é o homem natural? Quem fez a formação teológica que sabe. O homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo. Ou seja, o povo do mundo que não entregou a vida a Cristo, que não se entregou ainda a Deus. Ele diz: o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Está entendendo agora por que é que os gregos diziam que era uma loucura a morte de Cristo na cruz? Não fazia sentido. Os judeus diziam que era um escândalo, simplesmente porque eles não eram pessoas espirituais, eles eram pessoas carnais, pessoas naturais, homens sem o Espírito Santo, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eles não têm autorização divina para compreender as coisas de Deus. É por isso que a gente vê os absurdos que as pessoas postam na internet, fazem verdadeiras chacotas, piadas sobre as coisas de Deus, coisas que eles não entendem, dizem e afirmam aquilo que não compreendem. E por que não compreendem? Porque o entendimento está completamente fechado. E quando uma pessoa espiritual começa a ler a palavra e começa a explicar, mostrando um texto, outro texto, outro texto, tudo se encaixa tão maravilhosamente que o que não faz sentido mais é aquela bobagem que está sendo divulgada pelos ateus, que pobrezinhos não têm o conhecimento da verdade. Aquele limitado conhecimento humano, das ciências humanas, eles acham que é tudo que existe em cima e debaixo do sol. E na verdade não é só isso. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e nele de ninguém é discernido. Uma pessoa que é espiritual de verdade, uma pessoa que vive no Espírito, uma pessoa que não vive na carne, uma pessoa que realmente olha para a palavra de Deus com um olhar de temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10. Com fé, com humildade, com simplicidade, essa pessoa consegue discernir bem as coisas. E geralmente as pessoas olham para uma pessoa espiritual e não conseguem discernir uma pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual não precisa necessariamente ser um ministro da palavra. É qualquer cristão que leva uma vida espiritual. É perfeitamente possível. E ele encerra o texto dizendo: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o que é que ele diz? Ninguém tem tanto conhecimento quanto Deus para tentar ensinar alguma coisa para Deus. As pessoas do mundo, os ateus e tantos outros, ficam questionando as palavras de Deus, mas eles não sabem que se eles tivessem o mesmo conhecimento que Deus tem, eles dariam as mesmas respostas que Deus deu e tomariam as mesmas atitudes que Deus tomou e que Ele toma. Eles acreditam, aliás, que tem que ser diferente, porque eles não têm um pouquinho da onisciência de Deus. Que a gente possa refletir, valorizar o conhecimento de Deus, que nos é dado através da palavra de Deus, e deixar de endeusar tanto assim o conhecimento humano, que é falho, é limitado e corrompido. A mensagem é essa em nome de Jesus. Vamos curvar os joelhos, fazer a oração final para encerrarmos o